Fala, companheirada, tá começando mais um episódio do nosso podcast do PT do Plano Piloto. Meu nome é Luiz Galvão, sou jornalista, militante do Partido dos Trabalhadores e Trabalhadoras. Hoje a gente está aqui com um programa muito especial, com duas mulheres de luta, com serviços prestados ao Distrito Federal e ao Brasil. Está aqui comigo Daniel Kibuco, Tata Kibuco Mungongo, militante do Movimento Negro, que vai conduzir, ter a responsabilidade e a honra de conduzir essa entrevista aqui com a gente. A gente hoje tem a possibilidade, a gente já fez alguns episódios, antes de apresentá-las, só passar aqui um recado, a gente já fez alguns episódios, estão todos muito bons, estão todos disponíveis, não só os cortes, tem uns tesourinhos ali guardados ali, é sempre bom ver, mas hoje a gente vai ter a oportunidade de entrar em temas que a gente não entrou ainda, mas que deveria entrar, porque a esquerda que se propõe a governar o Brasil precisa pensar a questão da ancestralidade, das nossas raízes afro-brasileiras, de forma integrada, e a gente não pode dar um passo sem estar com isso sempre junto, não ao lado, né? Então, queria apresentar nossas convidadas de hoje. Mãe baiana, liderança religiosa, espiritual, comunitária, política, né? Com serviços prestados imensos, como eu mencionei. Uma liderança, uma autoridade tradicional dos povos e comunidades tradicionais de matriz africana. Bem-vinda, Mãe Baiana. Obrigada. E também a Stephanie Oliveira, produtora cultural, fazedora de cultura, né, presidenta do Instituto Rosa dos Ventos, né, que é um instituto que faz um trabalho fantástico com festivais, com documentários, com museu. Queria falar um pouco também mais para frente ali do Museu do Boi de Seu Teodoro. É, Bem-vindas, muito obrigado pelo convite. Obrigada, bom dia. Bom dia, Mãe Baiana. Queria trazer um pouco a sua história com Brasília. Como que você veio para Brasília? Como que era a Brasília que você veio? E como a partir daí construiu, a senhora construiu sua história. Então, eu cheguei em Brasília em 1980, né? Morava no Rio de Janeiro, eu fui praticamente criada no Rio, morava ali em Botafogo, na Rua Voluntários da Pátria, e trabalhava de babá, né? Uma jovem trabalhava de babá. Estudava ali também num colégio bem próximo. E um belo dia, a minha patroa, final de ano, ela foi assistir o espetáculo, né, em Copacabana. E ela tinha dois bebês. E ela disse, olha, eu preciso ir e eu queria que você viesse. Né? Me pagou uma extra para me ir ficar com essas crianças dela. E eu me propus que eu sempre estava à disposição, como até hoje estou sempre à disposição para fazer alguma coisa para o bem da humanidade, né? E eu fui, e aí chegou próximo à meia-noite, essas crianças já estavam dormindo, e eu fui para a janela também assistir o espetáculo da janela, porque eu estava ali em Botafogo, para Copacabana ali, Do lado, né? pertíssimo, e na janela, no sétimo andar, viu? Lá eu via todo o Uhum. espetáculo no ar, quando os fogos começaram. E aí os fogos começou devagarinho, aquela horinha que vai chegando, né? Começou devagarinho, de repente escutei um barulho. Um barulho forte. Sabe aqueles ônibus que tinha em Brasília antigamente, que quando ele passava, as portas balançavam, tudo estremecia, porque era assim? Uhum. E aí eu tô ouvindo aquele barulho, eu olhei. Quando eu olhei, vi um ônibus de lá para cá. Com as luzes dele tudo acesa, mas olha só o detalhe. Dentro não tinha ninguém. Dentro do ônibus só tinha um motorista, eu vi o motorista. Uhum. Mas dentro do ônibus não tinha ninguém. Eu imaginei assim, né? Tá todo mundo em Copacabana, não tem que ter ninguém dentro do ônibus, né? Uhum. E esse ônibus, quando foi se aproximando, que eu fui ler, eu tive a curiosidade de ler Para onde aquele para ônibus onde estava aquele indo? ônibus estava indo. E aí estava escrito Brasília, quadra 501, apartamento 304, Cruzeiro Novo. Isso. E aí eu fiquei assim, eu nunca ouvi dizer que no Rio de Janeiro tinha esse lugar. Eu nunca tinha ouvido dizer que no Rio de Janeiro tinha esse bairro, que lá a gente chamava de bairro, chamado Brasília. Mas eu me lembrei que quando eu era pequena, também, minha mãe mandava umas cartas e eu sempre tinha curiosidade de ler a carta e eu via esse nome Brasília, mas não, só lembrei, mas não liguei. E aí, no outro dia, minha patroa chegou, eu
passei para ela tudo direitinho, fiz um arrozinho, que ela tinha me pedido para fazer um arroz, porque ia acordar à tarde, mas que eu deixasse um arroz pronto, porque depois ela se virava. E aí eu contei para ela a história. Aí ela disse: não, aqui não tem esse lugar, não. Esse lugar, minha querida, esse lugar é a nova cidade. Inclusive, está todo mundo se mudando, as pessoas que trabalham em banco, no governo, é o lugar que todo mundo, né, foi para lá porque é o novo local do governo e tal. E aí ela disse assim: você quer saber? Vamos embora saber. Eu falei: acho que a gente. Não, me dê aqui esse endereço. Ela trabalhava no Banco do Brasil. Eu vou levar para o banco e amanhã eu mando um telegrama, porque eu sei que tem esse negócio de cruzeiro novo lá, porque nas cartas aqui vai para o pessoal começar a transferir as contas, né? Aqui para Brasília. Tem esses endereços, mas eu vou mandar só para a gente ver. E ela mandou o telefone da casa dela. Né, para a pessoa, se realmente, né, tivesse uma pessoa com esse nome, o nome da minha mãe, Terezinha, que entrasse em contato. E foi o que aconteceu. O meu tio Milton era motorista do Senado. E ele recebeu, ele com a esposa dele, recebeu esse telegrama. E acho que deve ter durado aí uma semana, mais um bocadinho, porque naquela época era isso, né? A coisa aqui era difícil também. E assim que ele recebeu, ele pegou o telefone da casa dele e ligou. Minha patroa atendeu o telefone. E aí, não, é que bem passou. E eu atendi: alô. Quem que tá falando? Adna. Ué, minha sobrinha, é você? Aqui é tio Milton. Olha aí. Sou irmão da sua mãe. Falei: meu Deus, isso eu tô sonhando de novo. Não é possível um negócio desse. E aí, sua mãe mora no Novo Gama. Ela tá morando aqui. Eu trouxe ela pra cá com os outros filhos dela, que ela separou. Ela tá morando no Novo Gama. E aí, aí a gente combinou. Ela foi pra lá, né? Fiz contato com ela, vem para cá. E assim foi o que aconteceu logo após. As coisas se encaixou, né, de um jeito, porque Brasília é isso. Brasília tem ancestral, tem espiritualidade. É muito forte o que acontece em Brasília. Se a pessoa vem para passear, ela não consegue voltar. Ela volta, mas ela quer de novo estar aqui. Né? É uma ancestralidade incrível. Né? Meu tio, meu avô de santo, quando ele jogou a primeira vez lá para Juscelino Kubitschek, que ele jogou o buzo, né? Ele disse para Juscelino, quando Juscelino perguntou: esse projeto dessa cidade vai ser bom? E ele respondeu: essa cidade, quem vai comandar, né? Vai ser regida por Exu e Yansan. Tem muito Yangui aqui. Vocês sabem o que é Yangui? Aquela pedra que representa Exu. E tem muito cristal. Então, essa cidade vai ser regida por Exu e Yansan. E vai ser um bom projeto? Aí meu avô respondeu: vai ser, sim, desde o momento que os homens saibam conduzir. Foi a resposta que ele deu. E Juscelino veio-se embora para Brasília. Então, é isso, essa cidade é isso, né? E aí, logo depois, então, acho que deve ter durado no Rio mais um ano e meio. Deu tudo certo, eu vim embora, com filho, com marido, com tudo. Então, eu chego aqui em 1980. E aí, minha mãe, você tem essa história incrível, né? Que realmente estava escrito que a senhora tinha que vir para cá mesmo. E aí, nessa caminhada, como é que surge o Ilê Axé Iabagã? O Ilê Axé, você sabe que eu fui feita em Brasília, no Jardim Gá? Pode me contar essa história aí. Então, quando eu chego aqui, né, eu fui criada praticamente com a minha avó. Minha avó morreu com 119 anos. Né? Eu era uma menina ainda. E tudo que eu, assim, de terreiro, eu aprendi muito com ela. Minha avó era de tempo. Na minha casa, hoje, axé... Na minha casa, eu sou queto, de axé bambochê. Mas eu tenho um tempo assentado na minha casa, que foi o tempo que me criou no colo, né? Porque ele virava na cabeça da minha avó. Então, o tempo que e esse tempo eu fui buscar. Esse tempo está na minha casa, o tempo da minha avó, que a minha avó tinha sentado, eu trouxe lá depois, né? E aí, o que acontece? Eu venho para cá, aí eu me perdi. Peraí.
Que a senhora ia me contar que a senhora foi feita aqui Ah, em Jardim sim. Engar. Aí eu fui feita aqui em Brasília. Então a minha luta de santo foi essa. Eu venho já com um saber, mas aqui eu me achei perdida porque eu não tinha, minha avó não tinha ninguém de santo aqui. Né? E aí eu fui, depois que eu vim pra cá, fui pro Novo Gama, depois morei no Cruzeiro Velho, voltei pro Valparaíso. Né? Do Valparaíso eu fui morar no Jardim Engar, numa chácara, porque meu marido trabalhava no Correio Brasiliense. Ele entregava os jornais, todo dia de manhã eu jogava lá na varanda do povo. E aí a gente foi morar lá e lá a gente comprou uma chácara. E lá do lado dessa chácara, bem pertinho, tinha o terreiro da minha mãe de santo. Né? E ali tem uma história que envolve até minha pombagira, porque eu trabalhava com ela toda segunda-feira, porque, na verdade, quando ela veio a primeira vez na minha cabeça, foi lá no Rio de Janeiro, na Avenida Brasil, em frente à Companhia Ferro e Aço, um dia de domingo, 10 horas da manhã, né? Na rua, uma menina, uma criança. E ali ela veio a primeira vez. E depois daquilo ali, ela desenvolveu, mas passou a trabalhar toda segunda-feira. E eu tive um episódio que ela chegou para o meu pessoal e falou assim, olha, fala para o meu menino, que até hoje é assim, é meu menino, fala para o meu menino que ela chegou até aqui, e tá bom até aqui onde ela chegou. Para ela agora procurar, ela precisa ir para a terra do povo do zóio fechado. Que aí seria já o candomblé. E o povo se assustou porque achou que era morte. Assim. Como é que dá um recado desse? Sim. Né? Então foi o que aconteceu. E eu fiquei com aquilo e um belo dia tinha uma saída de santo lá de Ançã. E aí esse colega que eu trabalhava com ele dia de segunda-feira, ele trabalhava com o João Caveira e eu trabalhava com a Dona Sete Encruzilhada. Ele me fez um convite, ó, vai ter uma festa de santo pertinho da sua casa, vamos embora? Falei, vamos. Aí eu fui. Quando eu cheguei lá, eu tô em pé na porta, tava acabando de começar o candomblé, e aí, de repente, sai aquele tanto de Ançã de lá de dentro, que foi a primeira saída, né? Todo mundo com o olho fechado. Aí alguém fez um futucão em mim assim, ó, tuco. Aí eu... O povo da terra dos olhos fechados. Esse povo aí. Aí eu falei, poxa, é isso aqui. Dali no outro dia, acho que na segunda-feira, depois eu fui para a Mãe de Santo jogar. Quando eu sento no jogo, Nhançã respondeu, é aqui. Segura ela, daqui ela não sai mais. Então eu já fiquei ali, já fiz meu santo, foi assim. Minhas coisas de santo, você vê que a espiritualidade quando chama, não tem jeito, ninguém corre dela. Sim. E ali eu fiz meu orixá, ali no Jardim Gá, mas depois vim, né, voltei de novo. Olha só, eu só fui morar lá para fazer o santo ali, Sim. tá? Aí depois que eu fiz o meu santo no Jardim Gá, a gente compra uma casa no Valparaíso e volta pro Valparaíso. Só esse tempinho mesmo. Foi. As coisas, quando elas estão marcadas, porque o destino, isso é destino. Isso é destino. Ninguém passa por cima do destino, ninguém mente. Não, o destino é muito sério. Sim. Fiz meu santo, volto para Valparaíso e dali eu desenvolvi, né? Continuei. Vocês sabem que a gente, para chegar no ponto que eu cheguei hoje, tem todo esse caminho. Fazer o santo, tomar suas obrigações, né? E tomar seus 7 anos. Então, foi daí que começou a minha vida, de fato, espiritual, né? Na liderança, porque aí agora eu tinha permissão dos meus, permissão da minha ancestralidade, permissão da minha Ialorixá, né? Então, a partir daí, comecei. Fiz meus 7 anos, minha mãe de santo faleceu, né? Eu fiquei com o Maximiliano de Logum. Ele me deu os 7 anos, ele me deu os 14 anos, mas nos 21, Nhançã disse, não, agora eu quero fechar o círculo no axé que eu nasci, que foi o axé Pamoxê, né? Que hoje é Vanderlei. Né? Então, a espiritualidade, ela te conduz de maneira bonita e leve. E aí começou a minha vida dali, não parei mais. Vim morar em Brasília, né? Em 2003, vim morar no Paranoá. Não tinha ainda roça. Aluguei uma casa, morei nessa casa 1 ano, depois aluguei outra, porque a mulher precisou da casa, enorme uma casa também ali no Paranoá, morei mais 3 anos nessa casa. E de lá, já saí para esse terreiro que eu estou hoje. E foi muita luta para manter esse E espaço. foi né? muita luta, porque eu vou...
Um homem chega lá para atender, porque eu sempre trabalhando com a Dona Sete, na segunda-feira. E chega um cara para Dona Sete atender, que alguém falou para ele, ó, vai lá, sua vida tá, seus caminhos tá fechado, e vai lá para tomar um banho, uma reza, alguma coisa para deslanchar o teu trabalho. Esse rapaz chegou lá e eu com medo, assim, porque um homem sozinho chegou, mas já tinha bastante filho de santo ali, né? Que eu já tinha meus 7 anos, não tinha o terreiro aberto, mas já estava atendendo o povo. Esse rapaz chegou, e aí, não, eu vim aqui porque eu quero ser atendido, tá? Sente aí para ser atendido. E aí, olha só, outra história. Ele senta lá dentro para conversar com a Dona Sete, para ter o atendimento. Sempre tem pessoas comigo, né? Os filhos de santo sempre estão ali, ajudando. Eu nunca fico só, nunca fico só. E aí, ele vai e pede ajuda para ela, para as vendas dele. Ele vendia lotes. Ou seja, o cara, ele era um grileiro. Ele era um grileiro e eu não sabia, ué. Que era, né? Lá em 2000, isso já era 2000 e... Isso era 2004. Já era 2004. E aí ele falou para ela lá da vida dele, e ela disse, não, vou te ajudar. Eu vou abrir teus caminhos, porque você vai arrumar emprego, você vai arrumar não sei o quê. E aí ela começou a limpar, fazer as coisas, deixou o ebó para me fazer pro cara. Gente, assim, em 8 meses, mais ou menos, o cara estava muito bem. Ele vendia o lote dele, ele pegava casa, aí ele pegava apartamento para vender. E aí ele deu uma revirada assim na volta dele. Ele ficou muito bem. E aí ele vai, depois volta lá e diz para ela, olha, eu tô vendendo tudo que eu pego, tá muito bom minha vida, mas eu vim aqui porque eu vejo que aqui tem a necessidade de ter um terreno, né? Vocês precisam ter um terreno. Eu vim aqui para fazer uma oferenda, vim fazer uma oferta aqui. Eu tenho um lote, daqueles lá atrás, sobrou esse. Sobrou esse. E eu não consigo vender ele para ninguém. E aí, ela conversou com ele lá, ele aí fez na época acho que custou 10 mil aquele lote lá. E aí, ela sempre que, assim, o terreiro, ele não tem um dinheiro próprio, não. O dinheiro do terreiro é a ajuda que todo mundo dá. Os filhos, né, contribuem mensalmente. Tem um dinheiro a mais, o filho vai lá e contribui. Aí vai essa parede tá assim, vamos consertar. O telhado tá assim, vamos consertar. Isso é o terreiro. A gente vive de doações, né? E ela vai e combina com ele. Que todo mês ia, né, juntar, ver com o pessoal para juntar um dinheiro para passar para ele para pagar esse lote. De 10 mil, na época, não era, acho que não era real, não sei qual era o dinheiro, não. Mas foi assim. E aí combinaram. Ele passa esse lote pra gente. Antes de um ano, a gente já estava lá dentro do lote. Que aí, o que ela fez? Acabou aqui não é para ficar mais aqui, não, é para ir para lá. E a gente botou uma lona azul. Eu tenho lá a foto. Era uma lona azul. A gente tinha ganho mais ou menos uns 5 metros de pano quadriculado, assim, preto e branco. A gente pegou esse pano também, estendeu. Pegou um pedaço de plástico, liolene, parece o nome, azul, outro pedaço branco. Gente, foi assim, um carnaval. Foi um carnaval, mas foi um carnaval gostoso, bonito, bom. Botou os paus lá e a gente fez aquilo. E o terreiro foi ali de baixo, encheu de gente. E aí ela disse, eu vou fazer minha primeira festa aqui de baixo. E fez. Quem apareceu lá? O padre. O padre lá do Paraná. Não, o outro padre que apareceu, porque soube que ela estava lá trabalhando, que ele queria conhecer. Alguém levou um padre. Esse padre recebeu seu tranca-rua. Ih, rapaz. Esse padre incorporou com o Exu tranca-rua, sim. E aí, na hora da festa, o padre incorporou primeiro do que ela. Ela chega, o padre já tá lá incorporado com o tranca-rua. Aí, na hora da festa, ela sai de braço dado aqui com o padre. Eu tenho foto disso, é incrível. Com o seu tranca-rua lá. Com o tranca-rua aqui do padre. Saiu de braço dado. A Dona Sete. Dona Sete. E ali, menino, dali pra cá, é sucesso. O negócio é sério. Então, a gente fica nesse lote e ela termina de pagar, pedindo o pessoal que vai consultar. Ela, meu filho, eu tô aqui. E aí, você sabe o que aconteceu? Ela fez um contrato de papel com ele.
Ela disse para ele, não, eu quero sim, a gente vai comprar que é para dar pro santo, mas o senhor, todo o dinheiro que eu... Dinheiro não, pataco. Ela fala assim, todo pataco que eu lhe der, o senhor vai assinar aqui num papel para mim, porque qualquer coisa eu boto o senhor na justiça. E aí foi assim, eu tenho um pedaço de papel. Tiraram de um caderno assim grande, uma folha. E aí, toda vez que ele ia lá, tinha tanto para passar para ele escrevia, assinava aqui na frente. Que ela tinha dado, tinha recebido. Olha aqui, recibo. Tá lá, eu vou botar no quadro, inclusive. Sim, que é a história, né? É história, né? E assim, foi pago. Foi pago o lote assim. Só que, infelizmente, a gente não sabia que era um grileiro. Né? Eu queria entrar depois nessa questão da luta pela regularização, sua luta da senhora contra a intolerância religiosa, contra o racismo. Queria trazer um pouco a Stephanie aqui para o papo. Como que a senhora falou em destino, como que os destinos de vocês se cruzaram e como que você começou a se perceber como parte dessa cultura afro-candanga, né? Que você tem esse recorte. Eu conheço Mãe Baiana há bem menos tempo que o Daniel, mas já há 15 anos. E eu acho que agora a gente vai fazer o livro das histórias de Dona Sete. A gente já tem um livro da Mãe Baiana, porque depois de tanta história, a gente precisa de fazer um livro da história de Dona Sete. É cada história. E são 14 anos juntas e cada vez que ela conta uma história, tem uma história nova. Nova edição do livro, hein? Chão e Paz, aliás. Chão né? e Paz. O livro da Mãe Chão e Paz. Baiana fica... Tem a Chão e autobiografia Paz. da Mãe Baiana agora, mas Dona Sete já tinha falado que queria um livro só das histórias dela. Tu acha que tá valendo? Show Merece em Paz, muito. Show em Paz só a partir de 2015. Né? Foi em Ah, 2000. sim, A verdade. partir de 2015, depois que colocaram fogo no nosso ilê. Sim, sim. Então, aí chega a Stephanie com a ideia, vou escrever um livro, porque não pode ficar Não, assim. quem não escreveu sei foi o a quê. senhora. Eu só encorajei a Eu, senhora a ir lá e "Bora, colocar. vai", sem fazer. Eu digo, mas como? Eu nunca fiz livro. Não, aí eu fiquei assim, não, mãe, não se preocupa não, bora, mãe. Aí eu digo, tá bom, vambora. E tá aí, o livro é bonito. E vocês atuam hoje no Festival das Águas, na Praça dos Orixás, que é um patrimônio cultural do Distrito Federal tão perseguido, né? Tem o São Batuque, tem vários projetos. Né? Inclusive, nossa história se encontra no São Batuque, né? Eu fazia parte ali do Seu Estrelo, né? Como uma brasiliense, filha de brasiliense, mãe de brasiliense ali, nessa construção incessante para uma cultura só de Brasília, que fosse de Brasília, né? E ver essa história da construção do samba pisado, do mito do calango voador. E me encantei por esse lugar, assim, né? Como uma brasiliense que cresceu junto das amigas, que o pai era gaúcho, aí fazia churrasco, a mãe era mineira, comia pão de queijo. Lá em casa não tinha nada disso, a gente era daqui mesmo. Meu pai é nascido de parteira na construção, ele é 2 anos mais velho que Brasília, né? E aí a gente construindo e trazendo muita a coisa dos tambores, assim, e uma vontade de entender mais de onde vêm esses tambores. Aí tem uma construção muito próxima dos afoxés do Maracatu, também no Pernambuco, até chegar num instalo assim, cara, mas isso vem tudo de terreiro, né? Assim, né? A gente sabe que existe terreiro, sabe, né? Que nasci numa tradição católica, de família, mas sempre muito encantada pela cultura afro-brasileira e depois pelo sagrado, né? Futuramente me chega o sagrado, assim. E aí, numa busca por fazer o São Batuque, já estava na 3ª edição, que é um encontro percussivo, é um festival que traz as percussões para o encontro das percussões brasileiras, que são muitas, né? Assim, são variados, tipo, a gente acabou de sair do Festival do Patrimônio, a gente consegue levar todo mundo para cima do palco, cada um toca uma coisa, mas todo mundo se encaixa nessa brasilidade. Então, um festival que já estava na 3ª edição e ele tinha muita a parte formativa, né? Tanto do dançar, do cantar, do tocar, dessa mistura, da gastronomia, essa mistura que é justamente o que é o terreiro, né? E aí, nesses encontros, a gente fazia no Clube da Imprensa. A gente não conseguia estar no meio da rua tocando tambor, assim. Era só no carnaval que a gente conseguia, e mesmo assim, nem podia, né? Só na escola de samba ali. Brasília era uma coisa muito silenciosa, assim, hoje silenciada, antigamente silenciosa no carnaval, né? E aí, estamos dentro do Clube da Imprensa, mas, poxa, a gente tinha que ir para uma praça, pra rua, né? Mas como é que a gente vai pra rua em Brasília, né? Assim, qual é a praça? E aí veio a ideia de ir pra Praça dos Orixás, assim, não, vamos levar o São Batuque pra Praça dos Orixás? Muito em conversa com o Manuelzinho, com o Tico ali, com
com os meus mestres, né, os mentores, assim, os nossos mais velhos da percussão ali. E a gente falou, não, Tef, leva pra Praça dos Orixás. Aí a gente foi pra Praça dos Orixás. Falei, tá, mas pra quem que eu peço permissão, além de Exu e Iemanjá, pra poder fazer aqui, né? Alguém é o dono disso. A Secretaria de Cultura nem aí, tipo, o governo nem aí, nem aí. Mas tem que ter alguém que eu tenho que pedir um agô pra entrar aqui, né? E aí, na época que surge Mãe Baiana como diretora da federação ali, eu ligo, falo pra ela da ideia e tal. Ah, minha filha, deixa eu olhar sua cara, vem aqui. Vem aqui. Pra que você quer levar isso pra lá, né? Você já não faz seu negócio? E aí a gente conversando muito, ela, não, gostei muito disso, gostei muito, vamos lá, vamos fazer. A única coisa que você precisa para fazer aqui é trazer o povo de santo aqui para dentro, né? Você não precisa pedir permissão para ninguém, só tem que estar quem já está aqui. E aí, a hora que ela propõe um samba de caboclo também, aí trouxe todo mundo. A gente não começa com a lavagem. Hoje, mais tradicionalmente, todas as festas que a gente faz ali, vem a lavagem primeiro. Mas dessa vez ela falou, não, vamos fazer um samba de caboclo. Cabia mais, né? Legal. E aí é um momento que eu conheço não só ela e a gente se aproxima, mas como várias yalorixás, vários babás, um lugar muito coletivo dos terreiros de Brasília, né? E aí minha percepção de Brasília abre muito mais, assim, né? Tipo, essa menina sedenta por Brasília, pela descoberta desse cerrado, desses tambores que tocam aqui, amplia para, inclusive, além de Brasília, porque aí a gente tem o entorno, a gente vê que o nosso povo está ali em volta. E aí eu acho que não só conheço Mãe Baiana, mas como a história até da minha vida também muda, né? Tipo, fazia letras na UNB, mas assim, meu caminho não foi muito apesar das mitologias estarem sempre dentro da veia, assim, acho que a sabedoria do terreiro e o aprendizado do terreiro, acho que meus verdadeiros professores são esses, né? Meus mestres, minhas mestras, meus mentores e a percepção do que é Brasília e do que eu faria, acho que pelo resto da vida, né? Porque eu já tô aí já mais velha, né, Mãe Baiana? Era menina, agora já... Acho que o que eu faço pelo resto da vida tá muito nesse caminho, assim, né? De fazer cultura a partir desse saber, né? Dessa ciência que a gente só encontra no terreiro, assim. Que é uma ciência profunda que não tá nos livros, né? Assim, não tem nem como, né? Não tem Não, e a grande importância, né, de fazer isso, porque é isso, pra gente que vem de uma tradição que é marginalizada, né? Ter vocês que colocam isso no meio da cidade, que colocam isso é fundamental para defender o nosso povo, né? Então esse trabalho é muito importante. E Mãe Baiana é um dos principais expoentes dessa militância, né? E aí já entra nessa luta, né? Porque vocês falam da Praça dos Orixás, né? E de repente você podia falar, mãe, como é que é o que essa Praça dos Orixás representa para você e essa luta que tem aí para defender esse lugar, né? Então, a praça, justamente, ela entra porque essa história de Brasília, ela traz, nossa, ela é muito ancestral. Brasília é muito ancestral. Doa a quem doer. Ela já nasceu da encruzilhada, né? Já nasceu na encruzilhada. Já começa por aí. Juscelino Kubitschek, né? Ele, depois desse jogo de buzo, ele vem embora para Brasília de vez e traz com ele uma Ialorixá. Talvez a família dele nem saiba sobre essa palavra. Mas ele trouxe como governanta uma mulher que era um Ialorixá, que veio do Rio de Janeiro. E quando ele estava furando lá ali os trabalhadores, né, aquela obra ali da barragem, ele comia acarajé. De onde que vinha esse acarajé? Dessa Ialorixá que preparava, que era o tira-gosto da época. Né? Então, assim, você vê que bem espiritual. O Dendê veio junto com o Juscelino Kubitschek. O Dendê esquenta. O Dendê, ele é espiritual, ele é ancestral, que já veio da África também. Quando o nosso povo veio de lá, já trouxe o caroço. Já foi plantado no Brasil, porque aqui tinha pau-brasil. Aqui não tinha pau-brasil. Então, esse Dendê já veio de lá. Né? Então, já começa essa história aí. E eu vou para a prainha, né? Teve, assim, para mim entrar na prainha, em 86,
Jacira Silva, Uhum. Chico Piauí, me encontraram e marcaram uma reunião na minha casa. E aí eu fui, porque eu soube que você é uma pessoa militante, conhece todo mundo dos terreiros, não sei o quê, PPP. E aí a gente vai, né, vamos fazer começou com umas reuniões, Uhum. né? Aí umas reuniões e tal, para a gente ver como é que vai ser, ações voltadas para o povo de terreiro. E a gente começou a participar dessas reuniões e logo depois veio aquele candomblé que foi feito dentro do Congresso Nacional, lá no Salão Verde. Parou o Congresso Nacional, os deputados tudo saía, ficava tudo lá em cima, olhando o que é isso aqui embaixo, o que é que está acontecendo. E a gente fez um senhor candomblé, fizemos uma roda lá que foi linda. E daí, dali para cá, o povo de Santo começou a entrar dentro do Congresso, porque até ali não entrava. Uhum. Não entrava porque o povo não sabia, não tinha isso. Então, aí depois disso, começou, foi que eu fui para a prainha. Né? Foi que eu comecei a atuar, porque aí ali era Pai Paiva. Uhum. Pai Paiva que atuava, ele era o presidente da Federação de Umbanda e Candomblé de Brasília. Quando ele faleceu, foi que o Rafael, Uhum. não, a mãe dele, a mãe do Rafael, Marinalva, que tomou de conta, ali eu passei também a ser diretora da federação, eu era diretora de cultura, né? Uhum. Que você também acompanhava a gente nessa Sim. época, né? Diretora de Cultura, que eu levei, Federação, para Secretaria de Cultura, né? E a gente começou a abrir portas, né, para a federação dentro de Brasília, voltada para falar sobre o povo de terreiro, sobre essa coisa toda, justamente olhando aí a ideia, né? A Stephanie, que ela teve essa ideia, eu preciso entrar na prainha, mas eu vou a quem? Uhum. Né? Vou falar com quem? Então a gente vai juntando essas coisas, vai olhando e começa a levar. Então, se você não vem aqui na prainha, eu vou levar a prainha até você. Então, a minha expectativa foi essa. Comecei a levar a prainha para as pessoas que não conheciam, até para gente de terreiro que não tinha esse costume de ir na prainha, de levar suas oferendas, porque ali é o lugar de levar as oferendas. Vocês podem ver que em Brasília não é igual a Bahia. Na Bahia, onde você passa, tem uma oferenda na rua. Brasília não. Você vê o povo de Brasília, um povo educado espiritualmente nesse tema de pegar a oferenda dele e levar para a prainha. Ali é o lugar de colocar as suas oferendas para os seus ancestrais. E acabou. Então você não acha nas ruas de Brasília. Aparece uma e outra, porque um desavisado. O desavisado, às vezes, ele vem de fora, não sabe da nossa prainha e ele bota em qualquer lugar. Mas aqui a gente já tem esse costume. Então, quando eu vou para dentro da prainha, eu vou com essa expectativa, né? Fui para ser diretora, para expandir isso aí tudo, e que foi bacana. Aí depois saí da diretoria da prainha, porque também, na época, eu fui trabalhar com a Agnello. Eu trabalhei com a Agnello, né? Sim, fomos colegas. Fomos colegas, eu fui 4 anos ali com a Agnello, que para mim foi ótimo para o povo de terreiro. Foi ótimo para o povo de terreiro. Inclusive, pode falar do Agnello? Pode. Inclusive, o Agnello, eu gosto dele demais. O Agnello, você lembra que a gente fez uma proposta de ter um museu da cultura afro-brasileira em Brasília. E o Agnello, junto com a ministra Marta Suplicy, pegou aquele lote que é indo daqui para o Lago Sul, ele fica aqui à direita, aqui no final da ponte JK. Aquele terreno ali, gente, foi o terreno que a Marta Suplicy, junto com a Agnello Queiroz, ajeitou, assinaram, entregaram. O governo Dilma. Né? Sim. Não, o governo Dilma. A Marta foi ministra da Dilma. Né? Era mais Nossa, parece que foi ali, parece que foi ontem, né? Parece que foi ontem, mas assim, e foi um sucesso. Uma pena que quem veio depois não deu continuidade, porque ele já foi no final. Sim. Né? Porque trabalharam nesse planejamento aí, acho que uns 2 anos, e aí já no final teve essa entrega pelo Ministério da Cultura. E eles assinaram esse compromisso, assinaram esse documento, que é esse lote que está aí rodando. Sim. É esse lote que está aí rodando para fazer dívida. Peraí,
Esse lote não tem nada a ver com Para dívida. pagar a dívida dos outros, Esse né? lote não Essa tem é nada a ver com verdade. dívida. Nós Exatamente. ganhamos esse lote e perdemos porque o governo que veio depois não teve essa ação, não deu, como é que eu vou dizer, não deu essa abertura, né, na cultura para dar continuidade e a gente cair para dentro, fazer as ações. Mas chegamos a colocar a pedra fundamental. É verdade. Chegamos a colocar a pedra fundamental que está lá até o dia de hoje. E o projeto foi abandonado. E o projeto foi abandonado. Então, assim, quando a gente vem, né, para dentro, isso tudo faz parte da prainha, de tudo, dessa militância. E aí vou trabalhar com a Agnello, que abriu as portas muito boas para o povo de terreiro. Inclusive, a gente teve outro lugar que a gente foi atrás e foi uma militância, foi muito bonito, acho que foi em Sobradinho, uma área. Você lembra disso? Uma área para fazer também como se fosse a Praça dos Orixás, só que na Sim. parte norte, para o povo de lá não precisar vir para cá pela distância e tudo, né? Então, tudo começou aí. Então, a gente Eu tô lembrando dessas histórias aqui, e a senhora teve uma atuação muito importante também nessa discussão dos povos tradicionais, nessa época que a gente estava junto no governo Agnello. Por exemplo, que a senhora ajudando, por exemplo, na construção lá do acampamento dos Dos ciganos. ciganos que está lá. É, Que está lá. Olha, o Córrego do Arrozal, que começou nessa construção. Os indígenas de Sobradinho, que foi o Chucuru, que está lá, que aquela terra da União que conseguiu, né? Começou lá e vieram caminhando, conseguiu em outros governos, mas o começo, a raiz foi todas essas lutas nossas. Então a gente fez muita luta boa, que é claro que não foi tudo dado ali, mas foi coisa que foi caminhando e hoje tem muita gente aí no benefício que nem fala. Bom lembrar também, tinha outros colegas também importantes, a mãe Patrícia estava junto. A Patrícia Wally, Luiz Alves, companheiro, finado Ojoobá, que Zambi não se esqueça dele. o Juobá. Exatamente. Então, assim, a gente fez uma militância muito grande. E essa militância a gente começa também, porque aí Marinalva sai da federação como presidente, por causa da idade, porque ela adoeceu, várias coisas, mas ela passa para Rafael, né? E a gente continua ali, também sendo diretora, eu fui até um certo ponto, depois eu também cansei, porque eu vou trabalhar na Fundação Cultural Palmares. Alexandre de Oxalá, Sim. que teve também nessa luta com a gente. Eu vou trabalhar na Fundação Cultural Palmares, porque nesse meio tempo, meu terreiro foi derrubado pela Jefins. Foi derrubado pela Jefins, que foi aquela luta toda que a gente travou para voltar para dentro do terreiro de novo, daquele lote que tinha comprado lá. Olha só, a Pombagira comprou o lote lá atrás. E aí, a Jefins passa, derruba e tira a gente de lá. Eu e a mãe Vera, aqui na 205 Norte, terreiro da mãe Vera. A Jefins derruba. A Jefins botou um trator no meu, um trator aqui na mãe Vera e um trator na porta da catedral. Catedral, eu lembro. E aí, dá ordem para derrubar. Mas a catedral foi um EQ, foi um fake news. Só para dizer. Catedral, né? Só para dizer. E aí lá, a minha casa derrubou, aqui derrubou. E aqui o arcebispo da época sai correndo assim com o braço, já estava tudo filmando. Ele saiu de lá de dentro correndo com o braço. Olha, eu botei meu braço lá, ninguém viu. Mãe Vera botou o braço dela aqui, ninguém viu. Aí o arcebispo sai com o braço assim correndo, a televisão filmando, ligando pro Arruda. Ligando aqui. Não, me dá aí dá esse telefone aí pro tratorista. Saia daí agora. Falei, que palhaçada é Tudo essa? resolvido. Né? Que palhaçada é essa? Enquanto o nosso foi derrubado. Foi derrubado, o nosso e da mãe Vera. Mas aí, na época, a gente conversa e sai correndo e vamos para o Ministério Público. Quem era o presidente do Ministério Público? Leonardo Bandarra. E aí, junto, o povo de terreiro corre, todo mundo, vambora lá ajudar, vambora, antes da gente ir para Terra Cap. Aquela reunião da Terra Cap grande. Vamos, todo mundo. Aí, lá, a gente chegou sem pedir. E aí, a gente conversando na portaria, insistiu, até que esse telefonema chegou lá na sala dele.
acho que era 7º andar, se não me engano. E aí ele disse, não, a mãe baiana tá aí. Deixa ela subir, eu preciso dela aqui agora, deixa ela subir. Rapaz, eu não sabia o que estava acontecendo. Eu fui ali para interceder pelo meu terreiro e o terreiro da mãe Vera. Por que que só derrubou o meu, só derrubou o dela, e os outros moradores, tudo que morava ali, ficou todo mundo lá, só o nosso. Um racismo, sim, religioso, foi um racismo. E aí ele mandou a gente subiu. Nós subimos para o escritório dele, era 10 horas da manhã. Saímos de lá 3 horas da tarde. A gente não sabia o que estava acontecendo. O que é que estava acontecendo? A Polícia Federal estava embaixo, estava em cima, estava dos lados, estava à esquerda, estava à direita, para pegar ele. E ele toda hora dizia assim, olha, serve um cafezinho aqui para mãe baiana. Não deixa essa mulher sair daqui. Não deixa ela sair daqui, não. Serve um cafezinho para ela. Não, me conte aqui sua história. Eu começava a contar, alguém ligava, ele saía correndo. Espera aí, fica aí, não saia não. Mãe Vera, não sai daí não. Aí ele passava 1 hora lá, não sei aonde, e voltava. Não, termina de me contar. O que está acontecendo? Conta de novo, que eu não entendi. Termina de me contar. O que está Tem outra acontecendo? história pra contar? Vamos contar outra? Aí eu falei, eu vou dar um murro na cara desse homem agora, porque eu tô aqui chorando, meu terreiro tá lá, meu santo tudo jogado, o trator na porta. Aí eu falei, o senhor vai resolver ou não vai? A gente veio aqui pro senhor resolver, porque, vou dizer de novo, aí eu falava de... Aí, olha, foi assim. Aí ele dizia assim pra moça, traga lanche aqui pra ela. Traga café, traga água, traz suco, que tá muito quente, traz lanche pra ela. Falei, caramba, mãe Vera olhava O que pra tá mim. acontecendo aqui? E a mãe Vera, daquele jeitinho dela, dizia assim, ô, mãe baiana, o que é que tá acontecendo com esse homem? E a polícia ali de fora querendo dar bote Eu nele. não tinha visto a polícia. Eu não tinha visto a polícia. Eu sempre avexada. Mãe Vera, pelo amor de Deus, não... Vamos lanchar e vamos contar a história de novo, pra ver se ele entende. Que Mãe eu acho que ele Vera, não tá pelo amor de entendendo. Deus, a senhora... Mãe Vera, por favor, já a gente resolve isso aqui. Mãe Vera, deixa ele vir de novo que ele vai ouvir nossa história. Menina, e assim foi. No final, ele veio de lá pra cá com a resposta. Ele disse, olha, eu vim dizer pra vocês... Tá, a senhora estava rezando por mim, né? Porque toda hora ele dizia, reze por mim. E saía correndo. Reze por mim, mãe baiana. E saía correndo. Eu digo, tá, eu tô rezando. Aí no final ele veio assim, avexado. E disse assim, mãe baiana, deixa eu te falar. Você tá rezando por mim, né? Continue. Tá pouco. Continue rezando. Ó, volte pra lá e a senhora volte pra lá. Faz assim, bote uma lona, bote qualquer coisa lá. Bota seu povo de baixo, bote tudo que é seu de baixo, tira uma foto e mande pra mim, pra provar que a senhora voltou. Gente, eu de fato não sei o que foi que ele fez. Mas eu falei, tá bom, sim senhor. E continue rezando pra mim. Rapaz, quando eu desci com a mãe Vera, o prédio estava fechado. Não sei como foi que ele conseguiu também escapar de lá, porque ali não tinha condição. A Polícia Civil Federal, não sei, já estava em cima do prédio, já descendo as escadas. Meu Deus do céu. Pousou o helicóptero lá em cima. E aí a gente desceu, já estava fechado, todo mundo assim, do lado de fora olhando. Eu falei, mãe Vera, a polícia vai pegar a gente. Meu Deus do céu. Mãe Vera tá dizendo que a gente é invasora, é grileira, vão chamar a gente de grileira, mãe Vera de Deus. E ela dizia, ô mãe baiana, enroscada que a gente entrou. Meu Deus do Tadinha céu. da mãe Vera. E aí eu peguei na mão dela assim, a gente saiu andando, não tá vindo ninguém atrás da gente, tá tudo bem, vamos embora fazer o que o homem mandou. Quando a gente chega em casa, que vai olhar a televisão, era a Polícia Federal, que era o negócio do dinheiro na cueca, dinheiro na meia, dinheiro não sei aonde, tinha dinheiro em todo canto, só não tinha no meu bolso. E aí foi aquela confusão. Aí a mãe Vera me ligou. Mãe baiana, e agora? Eu digo, e agora nada. Ele mandou a gente botar, vamos botar e vamos passar pra dentro, tirar a fotinha e mandar pra ele. Sim. Até o dia de hoje eu não sei da resposta da foto. Mas voltei, fiquei, enfrentei outras jefins e tal, e me justifiquei, né? Provei que já estava lá há tantos anos. E aí hoje a gente, né, já tem o documento da regularização, porque a luta foi essa, né? E foi outras lutas, né, Daniel, que a gente fez. Fomos para a Terra Cap, foi
Muitas reuniões. Você lembra que o presidente da Terra Cap, na época, deixou a gente do lado de fora tocando macumba? Sim. Ficamos do lado de fora, porque ele marcou uma reunião às 4 da tarde e lá não apareceu. Ele saiu pela porta dos fundos e deixou a gente lá. 7 horas da noite nós estávamos na porta da Terra Cap, esperando o presidente receber a gente para uma reunião. Inclusive a deputada Érica Cocai estava com a gente, encabeçou isso aí também, né? E assim, foi muita luta, muita gente deixou a gente no meio do caminho, mas a gente insistiu porque os nossos ancestrais, a nossa espiritualidade diz isso pra gente, né? A gente tem essa força, e essa força não é a força do meu braço, eu não faço queda de braço com ninguém, mas eu tenho meu povo, meus ancestrais, minha espiritualidade. Se eu vim para essa cidade, olha o meu passado, olha como eu cheguei, olha o que aconteceu, por que que essa terra parou aqui na minha mão? Na minha mão não, porque a terra não é minha. Eu não tenho casa, né? A terra não é minha, é da espiritualidade. Ali não é um condomínio de luxo. Ali não é um condomínio de luxo. Ali é a terra dos meus ancestrais, dos nossos ancestrais, dos ancestrais dessa cidade. Então, se ela parou aqui na minha mão, é porque tinha que ser. Aí você vê quantas vezes eu fui notificada pela Jefins, né? Foi derrubada 2 vezes. Inclusive, o Tata Neguns tá lá. A primeira vez que foi derrubado, ele e Luiz Alves foram os que foram lá para casa. Eu tenho uma foto, a gente andando em cima das telhas quebradas. Porque passou o trator por cima de tudo, sem respeitar nada nem ninguém. Tinha até criança. Tinha meus netos, tinha, né, pessoas recolhidas. Tinha pessoas recolhidas ali dentro que eu tive que sair com um santo na cabeça. Não foi a primeira vez, então... Ali, se hoje a gente conseguiu essa regularização, foi uma luta também minha e de outros companheiros nossos, por outros terreiros que hoje também receberam esse documento, né? E assim, eu fiz esse trabalho pensando nisso, né? Eu nunca trabalhei para o meu umbigo sozinha. Eu não sou essa pessoa. Eu não gosto de ser essa pessoa para trabalhar para mim. Quando eu faço um trabalho é para todo mundo se beneficiar, porque meus ancestrais me ensinou isso, né, Daniel? Então, a nossa luta é grande. E aí eu volto lá na história da Praça dos Orixás. A partir daí, então, a gente começou a fazer audiências públicas. Lembra das audiências públicas que a gente, né, trazia até gente de fora, os deputados iam lá. Então a gente começou a fazer audiência pública até para ter esse direito da gente hoje desfrutar da Praça dos Orixás, porque já tentaram tirar da nossa mão. Disputando espaço, né? Esse espaço, se foi feito para nós, foi dado pelo governo da época para a gente ali, a gente vai ficar ali sim. Né? Vamos ficar naquela praça. Inclusive, a gente tem um pedaço daquela praça, não sei se o povo sabe, que foi tomado de nós. Foi invadido. Tomado não, foi invadido. Que é o estacionamento do lado do clube da engenharia. Aqueles pedaços que tem ali pertencem à Praça dos Orixás. E ninguém toma conhecimento. Onde a gente vai, a gente fala, a gente reclama, a gente denuncia, e ninguém toma conhecimento disso. E aí, quando chega no final do ano, que a gente tem festa na prainha, a festa de Iemanjá do dia 30, a festa de Iemanjá do dia 2, que a gente coloca lá dentro 10 mil, 20 mil, 50 mil pessoas. Porque o que a gente coloca lá no 31, a gente coloca 50 mil pessoas ali. A festa de Iemanjá do dia 2 de fevereiro, a gente coloca 20 mil pessoas ali dentro na semana, segunda-feira. E aí o povo estaciona, porque não tem onde estacionar. Aí chega o Detran para dar canetada no nosso povo, para colocar multa no nosso povo. Para que isso? Isso é um racismo, isso é para tirar o povo de lá. Agora não adianta, o povo não vai para a Esplanada. O nosso povo não vai para a Esplanada porque não é o lugar do nosso povo no dia 31 de dezembro. Não é na Esplanada, é na Praça dos Orixás. Então esse povo tem que aprender a engolir. Os nossos governantes precisam engolir isso, tem que engolir. Não adianta, pode ir lá, botar chuva do que quiser, fazer o que quiser, notificar. O nosso povo vai para a prainha, porque o lugar do nosso povo é na prainha. É isso. Muito bom, muito bom. É isso. O melhor Réveillon de Brasília é na prainha. O melhor Réveillon de isso. Brasília é na prainha. E tem uma particularidade, né? Sim. Porque como Brasília é o Lago Paranoá, é água de rio, além de Iemanjá, é de Oxum também, né? Nosso encontro, né? O que você me conta aí sobre a Praça dos Orixás?
Tem spoiler para dar que eu fiquei sabendo, um processo de Tem spoiler. revitalização, mas queria que você colocasse tudo isso no bojo da Praça dos Orixás, tão atacada, perseguida pela extrema-direita ao longo dos anos, antes mesmo da extrema-direita ser forte e fazer as ações violentas que faz, Sim. né? A gente lembra do Morro do Catendê e tudo mais, muito antes Sim. dele ter peso eleitoral e ganhar a eleição da gente, né, do povo brasileiro, já atacava, já tinha força, já demonstrava essa força para atacar a Praça dos Orixás, né, Steph? Vem uma série de ataques ali no ano de 2015, 2016, especificamente com fogo, assim, né? Porque atacado a gente é todos os dias, toda hora, e luta todos os dias e toda hora por isso, assim, né? Mas tem um momento muito específico que tem os ataques com fogo, assim, que dentro do São Batuque, que é esse festival onde eu e minha baiana a gente se aproxima, e aí em 2015 a gente está muito mais próxima, assim, muito mais próxima, inclusive eu já apontado como é que é, a gente já conversando muito sobre a vida, sobre o que viria, né, para mim numa espiritualidade também, entendendo, eu muito dentro do terreiro e a gente conversando bastante sobre até a trajetória de ter passado pelos afoxés, pelos maracatus, a gente resolve começar o São Batuque dentro do terreiro. E aí nessa semana do São Batuque dentro do terreiro foi muito bonito. Assim, foi, assim, acho que foi a primeira vez que a gente saiu, tipo, em todas as capas de jornal, não foi só no jornal que a gente saiu. Então a gente conseguiu trazer o Brasil para dentro do Ilha Xel e Abagã, para depois a gente ir para a Praça dos Orixás. Uhum. Né? A gente fez uma abertura dentro do Sagrado para depois ir pro coletivo, pro Sagrado Coletivo, né? Que é a Praça dos Orixás. E aí, na mesma semana, colocam fogo no Ilha Xel e Abagã, né? Eu lembro que a gente ficou até madrugada numa oficina com o Gabi Guedes. Gabi Guedes. E aí ele foi, os meninos levaram ele pro hotel dele. E eu fui dormir no meu quartinho ali, os irmãos foram dormir no outro quarto, mãe baiana no quarto lá, da gente, 3 quartos, assim, e a gente acorda no meio da noite com 5 metros de fogo, tipo aquela coisa, tipo, não, pelo amor de Deus, eu tô sonhando, meu pai Oxalá, né? E a gente acorda com o nosso sagrado em chamas. E aí, mãe baiana entra num ataque de raiva, assim, primeiro desespero, né, e depois de raiva, assim, que ninguém conseguia acessar muito ela, assim, ela chorava e falava assim, não acredito nisso, não acredito como que conseguem vir aqui e colocar fogo, né? Já enfrentei trator, assim, mas eu acho que enfrentar o fogo ainda foi, tipo, o mais doído, mais arde, né? Literalmente arde. E aí, eu lembro que o único momento que ela se acalmou, ela olhou pra mim e falou assim, você tem amanhã um palco pra colocar lá na Praça dos Orixás e receber o povo. Eu vou ficar aqui nessa reconstrução e que você vai fazer também a reconstrução, vá. E aí, já tinha Brasília inteira dentro do terreiro. E eu saio com as pernas bambas, né? Falei, não acredito que amanhã eu ainda vou ter que... Porque era uma semana de oficina, né? Abertura, uma semana de oficina. E no final de semana, os shows, né? As apresentações. E aí, enfim, a gente fez... É muito doido, porque nesse ano o São Batuque foi em homenagem a Ogum e Oxalá. Era aquela mão com a pomba. E aí, na sequência, vem um ataque, tipo, a Oxalá e a Ogum, sabe? Na Praça dos Orixás, assim. E também, acho que foi no dia do meu aniversário, né? Eu tava indo... Premeditado. Eu tava saindo para jantar, assim, isso já no ano seguinte, a gente já em reconstrução do terreiro. No ano seguinte, saindo para jantar. E eu olho pro outro lado, assim, é meu aniversário, fui comemorar aniversário. Olhei pro lado, tem um fogo ali na praça, tem um fogo na Praça dos Orixás. E aí, Oxalá em chamas, né? Eu não sabia se eu ligava pro bombeiro, pra polícia, pra mãe baiana, pra federação, pra Foafro, pra Renafro, assim, né? Aí eu liguei pra todo mundo. Não sabia pra quem ligar, comecei a ligar pra todo mundo num desespero. E aí começa essa sequência de ataque, assim, né? E que também coincide com o meu deitar, né? Com a minha primeira obrigação ali, né? Com nascer no santo. E nascendo em Iemanjá e Oxum, né? E a mãe baiana pergunta, o que apaga o fogo? As águas, né? E aí vem uma missão mesmo, vem a missão de fazer o 2 de fevereiro, em homenagem a Iemanjá. E já que a gente está fazendo um 2 de fevereiro em homenagem a Iemanjá na beira do lago, a gente traz muito Oxum junto, né? Então, nasce a Festa das Águas. E a Festa das Águas vem um pouco também da gente nascer com esse festival, no meio de um lugar que a gente não podia falar que era festa de Iemanjá e Oxum. Já
nos nossos anos tenebrosos, que o nosso recurso estava dentro da Fundação Palmares, enfim, por uma pessoa que não devia estar ali, né? Era um anti-ministério, né? Era um O anti-ministério. ministro do Meio Ambiente era anti-ambientalista. O ministro da Fundação Palmares, o secretário, o presidente da Fundação Palmares... Era contra Era o movimento negro. Né? Era contra o Disse que eu movimento tinha negro, Disse assim. que eu tinha um esquema. O ministro da Cultura Sim, que repetia ofendeu a discurso senhora, né, nazista. Mambé? Esquema dentro da Não, e Palmares. ofendeu Ofendeu a mãe momentos- baiana. E disse que esse cara andava armado, era um cara problemático demais, né? Uma loucura. Mas prosseguir. E aí a gente, vamos chamar de Festa das Águas e vamos, enfim, né? Tipo, Maquiar. apesar de que eu acho que ele nem lia as coisas, porque nem ali dentro ele ficava. Né? Na Fundação Palmares nasceu a Festa das Águas. E aí nasce a Festa das Águas, além do São Batuque ocupando a Praça dos Orixás, nasce a Festa das Águas e junto da Festa das Águas, esse coletivo que já estava junto, já desde do primeiro São Batuque, desde que a gente vem de lá, desde aquele samba de caboclo lá atrás, já fazendo toda a parte de um sagrado. E eu entendi que a gente tinha que fazer um coletivo que abriria com o sagrado com mães muito maravilhosas, assim, né? Potentes e sábias. E aproveitar que a gente estava rodeada ali com mãe Vilce gosta muito de falar, né? Tipo, muito empenhadas em cuidar do nosso quilombo urbano, assim, do nosso lugar coletivo, do nosso maior simbólico, que é isso, né? Os ataques começam nas casas, as casas são atacadas, mas a catedral fica inteira, nessa loucura de que o Brasil é cristão, de que o país é cristão, assim, né? Que o país é silenciado, na verdade, né? Uhum. Mãe Baiana pode falar também muito bem disso, porque até para você declarar, para a gente fazer um mapeamento dos terreiros, para declarar, as pessoas não querem declarar porque não querem que coloquem fogo nas suas casas, não querem. Então, assim, foi uma nós luta. somos muitos, nós somos gigantes em número, em profundidade e em força. Então, a partir dessa união dessas imensas mulheres, dessas nossas Iabás, mãe Darilene, mãe Vilcilene, mãe Fabiola, mãe Cícera, mãe Helena, eu consegui entender muito esse matriarcado, esse acolhimento das mulheres, né? Então, não poderia ter uma festa com 2 Iabás regendo no dia 2, que é um dos dias mais importantes do Brasil, que o Brasil inteiro está em festa. Que a gente, né, tem essa mania de dizer que o Brasil inteiro tá rezando na Páscoa com todo respeito. Tá, mas no dia 2 de fevereiro o Brasil inteiro está em festa. No dia 2 de fevereiro, todas as nossas velas estão acesas, todas as nossas mesas também estão fartas. Então, assim, a gente também tem o nosso lugar da nossa celebração. Então, o 2 de fevereiro pra gente, assim como o 23 de abril, temos muitas datas, assim, mas receber o 2 de fevereiro como uma missão que vem para apagar um fogo, que vem para trazer um significado, rodeada de tantas Yalorixás maravilhosas, assim, a bênção mãe Vicilene, a bênção mãe Darilene, a bênção mãe Fabiola, assim, a todas essas, a bênção mãe Baiana. Eu acho que a festa das Iabás, a festa das águas, regida pelo coletivo das IAs, junto do Instituto Rosa dos Ventos, é um dos momentos mais incríveis. E nele a gente se olhou e falou assim, a gente vai reconstruir essa praça, a gente vai. Então a festa das águas, ela tem o lado festivo, ela tem o lado sagrado, ela tem o banho de cheiro, a defumação, ela tem o samba, o maracatu, o afoxé, mas ela sempre é antecedida das nossas reuniões para a gente avaliar o nosso ano e fazer os nossos planos. E nos últimos, vai fazer 7 anos agora a Festa das Águas, junto dos meus 7 anos, a gente vai fazer a gente faz as nossas reuniões e a gente planejou. Cada uma delas. E na a gente Festa planejou. das Águas, a gente criou a Escola de Saberes. A Escola de Saberes. Não, na Festa das Águas, nessas reuniões anuais, a gente falava assim, então vamos fazer? Vamos fazer. E a gente fazia. Então a gente tem junto, na Rosa dos Ventos, junto com o Coletivo das IAs, a Escola de Saberes, a gente tem, na Festa das Águas, a gente tem a reconstrução da praça com uma ocupação, todo o último domingo do mês, a partir... Começou agora, nesse domingo. Até o final do ano, a gente tem a ocupação da praça com alguma oficina, ensaios abertos e planejamento. E o projeto nosso, que foi um sucesso, Sabedoria de Terreiro. Sabedoria de Terreiro, Escola de Saberes. Então, assim, a gente foi criando e ao longo desses anos a gente
desenhou, ninguém desenha, mas a gente desenhou. A gente desenhou junto de 2 artistas plásticos, mas criação do Coletivo das IAs, as novas estátuas, assim, numa construção muito coletiva, porque a gente realmente fazia reuniões coletivas, abria mesas com 200 pessoas que os orixás têm que ser negros, os orixás têm que ser de alumínio ou de cobre para não queimar, tem que ter segurança, tem que ter isso, tem que trazer os elementos da natureza. E a gente foi fazendo toda a criação coletiva para hoje entregar o primeiro desenho da entrega das estátuas da Praça dos Orixás prevista para esse ano ainda. E é isso que eu ia te perguntar. Qual que é a expectativa, então, desse desenho virar estátua de verdade? Tá indo pro forno, né, Mãe Baiana? A gente fez semana passada... Conta um pouquinho da reunião da semana passada, Mãe. A reunião foi ótima, né? A gente levou porque até para poder passar para as IAs todas, ver se tem alguma coisa a mais, a menos, como é que tá esse nariz, como é que tá essa boca. Porque a verdade é essa, as estátuas dos orixás que hoje estão na prainha são ingleses, né? São ingleses? Fisionomia branca. Fisionomia, né? Sim. Fisionomia, a boquinha. Não, nossos orixás tem beição, tem narigão, tem testona. Então a gente é negão, a gente é negona. Então não dá para ser daquela forma que está ali. Então passou, né? A gente fez essa reunião para todo mundo olhar os desenhos, a gente optar, né, o que está mais, o que está menos, sobre o cabelo é black, o cabelo é ondulado. A gente não quer estátua branca, porque os nossos orixás Nossa ancestralidade é a negra, nossa então. ancestralidade é negra, né? Veio lá da África, são africanos mesmo, então... Aí a gente fez passou essa vistoria e foi uma reunião boa, que foi à tarde, terminamos, saímos de lá 7 horas, mais de 7 horas da noite, já estava escuro, os meninos com as lanternas assim clareando a gente, e foi uma coisa bacana. E saiu e já está aí no forno. A gente, na verdade, fez alguns estudos, assim, passando pelo estudo de Brasília ser uma cidade moderna e a gente trazer a modernidade sem ferir o tradicional, né? Sim. Mas trazer essa modernidade de Brasília. E quando a gente fala modernidade, até porque o conceito artístico de Brasília é um conceito alto, assim, né? Então, a gente vai entregar uma coisa à altura da cidade e à altura da profundidade do simbólico do sagrado de matriz africana, né? Então, assim, são muitos símbolos. Coloca uma folha, não, coloca o pavão, não, coloca a numerologia, o meio ambiente, a gastronomia. Tinha muita coisa pra gente colocar e a gente foi filtrando o que seria mais bonito de entregar para um Brasil. Então, assim, a gente tem uma entrega à altura da arte de Brasília, mas para um Brasil. Assim, a gente quer que seja um ponto turístico, né, Mãe Baiana? A gente quer que seja um ponto turístico não só do povo de Santo, mas de pessoas que não conhecem, que comecem a conhecer a nossa lindeza, de repente também a partir dessa praça. Eu não sei se a gente está sendo muito ousada, assim, mas a gente está nesse nível de paixão, né? A arquitetura de Brasília tem nome. A Praça dos Orixás também tem nome. Não, e assim, é importante também porque, assim, a ideia de Brasília, você falou de Juscelino, mas essa cidade foi construída por Mão Preta. Não foi à toa que a senhora teve esse chamado para estar aqui, que uma senhora falou dessa ancestralidade preta, que não está na mídia, não está no negócio, mas que está vivendo invisibilizada pelo racismo, mas está vivendo, está pulsando. Então essa praça, ela tem que... como já desenvolve várias atividades, vocês já desenvolveram, a federação também já desenvolvia outras, ela é um espaço simbólico para a gente mostrar a nossa presença preta aqui em Brasília, né? Com certeza. Então ela tem que... Mas eu queria fazer uma provocação para vocês também. Porque é importante que esse espaço ele também dialogue com a diversidade dos povos. Né? Então, só essa provocação. Para vir um nomezinho também dos Inquice, dos Vodum, das coisas. Eu queria dizer que Mãe Baiana foi muito sábia quando montou a diretoria do Coletivo das IAs, porque ela colocou assim, uma diretora de Queto, uma diretora de Angola, uma diretora de Umbanda. De quantas Umbandas você colocou? Vai, fala aí, quais são a quantidade? Nós temos Queto, Jeje, Angola, Nagô, Terecô, Tambor de Mina. Várias manifestações diferentes. Sim.
Então, nós temos uma diretora no nosso... Mesmo porque eu trago a Renafro, né, gente? Sim. Que é a Rede Nacional de Religiões Afro-Brasileiras e Saúde. E dentro da Renafro eu aprendi isso tudo também. Eu não vou falar só de Queto, eu não posso falar só de Angola, eu não posso falar só de Umbanda. Né? Então, a gente trouxe justamente uma diretora de cada tradição religiosa dentro do nosso segmento, justamente para representar. Nós temos uma agenda, né? Nós temos uma agenda que fizemos uma agenda junto com a Rosa dos Ventos, com o nome, inclusive, né? O nome dos orixás em Queto, em Jeje, em Angola, em Nagô. Né? Então, é isso que a gente vai também fazer, ativar essa nossa agenda, Assim, o turista chega ali e ele precisa saber dessa né, diversidade. dessa diversidade toda. Então, a gente tem esse cuidado, sim, com essa diversidade. Agora mesmo eu trouxe uma menina que é sua irmã. Como eu não está recordando a Digina. eu não tenho esse falar de Angola, não sei, só... o seu pai, que está lá, Mungongo. Minha mãe está lá, minha irmã. Sua irmã, tá lá, né? E o Tata Negunzental. Esses eu sei falar, porque... Mas essa menina está dentro do coletivo das IAs também, então nós temos 2 representações, né? Não, tem mais. Mas assim, representação que a gente está sempre chamando, colocando. Vai tocar na prainha, né? No caso do 2 de fevereiro. Então a gente faz a nossa roda, cada um vai cantar dentro da sua tradição, vai trazer o seu cântico, sua linguagem, dentro da sua tradição. Então, a gente cuida para não ficar ninguém de fora. Por isso que é um período inteiro só pro sagrado, porque fica 4 horas cantando em torno, na festa da todas as línguas. Todas as nações, com todos os ritos. Aí pega agora uma pessoa, a mãe que é de Umbanda ou o pai, vamos embora, aqui de Umbanda. Não é fácil, aí, não, 2, porque 3 a gente lá. é diverso, viu? Aí vamos embora, quem vai... Angola, vamos embora aqui, né? Vamos embora aqui. E até Ifá, esse ano a gente colocou. É mesmo? O pessoal da tradição de Ifá. Coloca, porque como é que deixa fora? Do Babá Ricaule, né? Aí o Babá Ricaule, ele não estava Mãe viajando, Carla, porque ele estava num turnê, e aí mandou os representantes, os meninos Mãe Carla que foi, tocando, né? Os meninos tocando do jeitinho que eles tocam lá na tradição de Ifá, foi lindo. E, Daniel, isso muito, né, a partir da escuta dessas nossas conversas antes da Festa das Águas, antes do São Batuque, e ouvindo também como crítica construtiva, né? Sim. O pessoal da Angola sempre chegou assim na gente, porque vocês só cantam Queto? Eu falei assim, mas como é que a gente faz para cantar Angola? E a Deia, Que a sua irmã pra dentro. veio, A né? mãe Deia. Veio pra dentro, falou assim, não, eu também trabalho com produção, então assim, Inclusive, posso te ajudar inclusive também. na feira, ela, né? Então A a gente feira, foi construindo também, se né? olhando e se A construção conhecendo. da feira ali, que a gente tem a feira, né? Dos nosso pessoal que também tem as suas produções, a dela que comanda a nossa feira. E porque não é só sobre ter que contemplar todo mundo, mas entender que ali é um espaço coletivo de fato, que quem chegar e se colocar e entrar no diálogo... É preciso vir, né? Não dá pra gente também... Vem cá, não, a gente chama, vem, a gente tá dentro. Agora, se não vem, a gente fica esperando o pessoal chegar. Chegou... Então, assim, a gente tem hoje várias tradições que estão com a gente. A gente firma isso, viu? A gente firma isso. Só se a pessoa disser não quero. E mesmo assim a gente vai atrás de outro. Se não quer, você não quer. Eu sou de Umbanda, mas eu não quero. Vem cá, mãe Fabíola, vem cá, mãe Cícera, vem cá, mãe Zenite, vem cá. Entendeu? A gente tem várias, não é uma pessoa só de Umbanda. Não é uma pessoa só de Queto, não é uma só de Angola, são várias. Se aquela não pode, essa aqui pode. Então, agora a senhora entra aqui. Tem um professor meu, quando eu fazia a aula de Kimbunda, ele falava de uma coisa muito interessante, que ele falou assim, olha, a gente vive, na verdade, uma interafricanidade dentro dos terreiros, né? Sim. Não é uma África só que está ali dentro do nosso espaço, não, né? De jeito nenhum. E essa África que está dentro do terreiro e que está no Brasil todo, né? Tá no Brasil inteiro. Que é o patrimônio que às vezes fica muito nítido, muito visível no terreiro, mas que ele tá na vida das pessoas, né? É igual você falou, né? Iemanjá, cara, você precisa ser de terreiro ou não de terreiro, cara. O pessoal vai lá jogar uma florzinha lá na água, vai entregar um perfuminho. E não é só o povo de Queto que vai lá colocar, que vai lá pular 7 ondinhas. Vai todo mundo. Vai todo Não, mundo. e quem não vai pular, vai pra ver, porque Vai é pra muito ver. lindo, gente. Se tem uma coisa que Participa. é bonita, é a nossa O povo de tradição. Brasília participa sim. A gente canta bonito, a gente dança bonito, as nossas estátuas estão maravilhosas. A gente come bem pra A caramba. gente come bem, a gente se veste bem. Então, assim,
É muito bonito. Vocês assim. falaram das imagens que não são inglesas, europeias, né? Mas a ver com a nossa tradição. Tem uma palhinha das imagens aí? A gente vamos dar um spoiler? Mãe? Vamos dar um spoiler. Vamos lá. A gente tem alguns desenhos, vocês querem ver qual? Aí você escolhe aí o que você quer mostrar pra nós aí, pra não você estragar a surpresa também. Ó, eu vou mostrar o Mulu e você. A gente, na verdade, fez alguns estudos, né, junto das IAs, esses são os desenhos. Eu vou mostrar uma que, esteticamente, pra mim ficou muito linda, que foi Eu-A. Eu-A. Nossa, ficou um espetáculo, hein? Nossa, Eu-A. Agora foi? ficou lindo. Vai, Vou mãe. deixar aqui agora. Fala um pouquinho aí Fala um pra pouquinho gente. dela. Então, Eu-A, na nossa tradição, é como se... Para a gente explicar quem é Eu-A, a gente compara com as nuvens, né? Então, é uma coisa leve, né? Eu-A, a gente costuma dizer que é a cobra fêmea. Uma cobrinha bem bonita. É a cobra fêmea. Eu-A é leve. Eu-A tem como é que diz? Ingenuidade. Ingenuidade, Eu-A. Geralmente, para fazer uma pessoa desse santo, a mulher tem que ser virgem. Não tem maldade. Não tem maldade. Eu-A é isso. Essa inocência. Essa inocência, essa tranquilidade, sabe? Essa força leve, essa força que te leva a sonhar e também a concluir o teu sonho. Então, Eu-A é a coisa mais linda do mundo. Benção, mano. Abençoe. Maravilha. O Molu. Pega O aí. Molu tá lindo, gente. Nossa. Vou mostrar. Vem puxar Nossa. a brasa aqui pro meu lado também. O Molu. Olha aí. Tá conseguindo pegar legal? Olha aí, tá aí. Já podem comentando aí. Bom que a Já gente pode faz com comentar que a já é. imagem na. O Molu é a terra, né? O Molu é a cura das nossas doenças. Então, a pessoa, quando chega num terreiro, se ela está doente, onde é que a gente leva? A gente leva para o Molu, porque é ali, né? É a cura. A gente faz as nossas oferendas, a gente pede para o Molu para curar as nossas lepras. E quando a gente fala das nossas lepras, não estou falando apenas da ferida, é as lepras interior da nossa mente, do nosso coração, é a lepra da maldade das pessoas. Ele é a cura para tudo isso. Ele é a cura das feridas, sim, porque ele foi isso, né? A varíola lá atrás, quando Iemanjá leva ele para as águas salgadas e dá o banho nele, ó a purificação. E aí as feridas dele secam nas águas salgadas. Então, o Molu E aí ele fica bonito, ele fica bonito, fica lindo. majestoso. E E o é o Molu que é a a gente- terra. É a terra que a gente pisa nela. É a terra que traz a gente e que também leva. Então, o respeito. Na pandemia, a gente buscou muito, rezou muito por o Molu. Porque foi o silêncio. O Molu é o silêncio. Então, a gente buscou muito, a gente rezou muito, a gente deu muita oferenda para que ele levasse essa doença, para que essa doença passasse. Quanto povo de terreiro você viu morrer aí na pandemia? Pouco, né? Foram aqueles que já estavam bem passados da idade, que já tinham alguma morbidade. Então, aqueles que realmente não aguentou é porque, de fato, já estava na hora de ir. Mas muito pouca gente de terreiro você viu na pandemia que morreu por essa doença, pela a Covid. Entendeu? A gente rezou muito, entregamos muito nossas oferendas para que ele levasse, varresse o mundo e levasse toda a doença. Esse é o Molu. Que tá muito lindo. Que tá lindo, né? Ele ficou muito bonito. E muito isso, assim, em cima de um estudo também que é a segurança, né? Então não é um material inflamável. Dentro de um estudo também de trazer uma representatividade mais completa, assim, mais detalhista. Então vai ser de alumínio ali, que dá para trazer os detalhes das ferramentas, do simbólico. Porque é isso, né? Tentaram queimar nosso simbólico, tentaram levar nosso simbólico, mas não dá, não tem como. Botou fogo, a gente
a gente nasce de novo, nasce mais bonito, não é Nasce isso? mais bonito, é isso, né? O nosso povo resistiu ao holocausto, que foi a escravização, o tráfico. Sim. Não vai ser isso aí que Não eles vão vai derrubar a ser. gente. É o que eu falei na época que botaram fogo no meu terreiro, né? É. Falei, inclusive o Ministério da Cultura, quando foi lá fazer um vídeo para conversar comigo, e eu falei lá no vídeo, vocês queimaram o meu terreiro, mas não queimaram a minha fé. Vocês não queimaram o meu orixá. Ele está dentro de mim, eu carrego ele. E ainda se me queimasse viva, a minha fé seria a mesma. Vocês não conseguem tirar a minha fé, nem com fogo. Isso mesmo. É sério. Então, para que esse racismo? Por causa de quê? Qual é o mal que eu estou lhe fazendo? Exatamente. Qual é o mal que a nossa tradição, nossos orixás, está fazendo a você? Eu lembro desse período de regularização, a senhora ajudou a regularizar a questão da catedral. Né? Por causa da Lei 806, que foi uma lei que eu trouxe. Uhum. Foi uma lei que eu trouxe de lá de trás, que é uma lei que foi, acho que 2003, Uhum. Que permitiu regularizar que a catedral. permitiu regularizar, e que ninguém sabia dela, e eu fui futucar, e tá aqui. Gente, essa lei, na época, a Câmara Distrital era lá no final da DAP 3, Sim, sim. e a gente levou isso para dentro. E aqui, Terra Cap, naquela reunião, que a Érica estava com a gente, Terra Cap, tá aqui a lei. É preciso, ó, debruça nessa lei aqui, que dá para regularizar. Sim. E aí a catedral foi regularizada dentro dessa lei 806, que depois eles reformou ela e tal, né? Ou seja, é uma intolerância de mão única, né? Sim. Não Sim. tem. Aí você vê que é o racismo operando mesmo, né? Operando. E aí, pensando assim, já não sei como é que o Luiz está pensando, mas e dentro desse processo aqui, esse é um ano de eleitoral, tem muita disputa para fazer. E como é que vocês acham que está esse cenário aí para a gente, né, defender as pautas do nosso povo, né? O cenário é a gente trabalhar de novo. Você lembra como eu trabalhei nessa Brasília? Trabalhei muito na posse, você lembra disso, né? Fui para transmissão, para transição, meti o pé na porta, você lembra disso? Sim. Meti o pé na porta na transição para poder eu estar lá dentro, para dar ideia de trazer as culturas populares para receber o presidente antes dele passar, descer a esplanada. Aquela ideia, eu dei aquela ideia lá. É mesmo? Entendeu? Então, vamos embora. Bota os indígenas na frente, porque eles são os donos da terra, vem o povo de terreiro, e aí vem as culturas populares. Muito bom. Muito Então, bom. foi... A senhora falou do PT aqui, eu esqueci de dizer que o Daniel também é militante do PT, Sim. foi nosso secretário de combate Uhum. ao racismo do PTDF. E seria uma honra tê-los no PT também. Eu querendo. Que eu já dando... Que eu já dando minha, né? É assim, eu sou a cara do PT, eu sempre falei isso. Eu sou a cor e a cara do PT. Né? Então, eu tô voltando, vou voltar, não sei que dia. Mas nós vamos querer receber. Tivemos mais de um spoiler aqui. Nós vamos receber de braço Estou aberto. voltando, vou voltar. Não quero sair candidata dessa vez, não quero, não vou. Eu estou vendo essa eleição com um olhar assim, muito cuidadoso, né? Eu, como mulher preta, macumbeira e pobre, estou olhando, estou com muito cuidado olhando isso, porque eu sei o que é que eu sofri. Eu sei o que é que eu passei. Teve um momento que eu tive medo de sair na rua e não voltar para casa. E eu falei, eu não quero ser mais uma Marielle. Sim. Então, aí, agora dessa vez eu não quero, porque eu acho que eu ainda não estou, sabe? Eu vou me preparar mais. Eu quero na próxima. Eita. Aí, ó. Terceiro furo do dia. Conteúdo jornalístico aqui. É. Mas é uma Então, caminhada, porque a gente precisa ter alguém mesmo da tradição. Não, mas a gente vai desses- trazer sim, da nossa tradição, e a gente está aí, vamos ajudar. Nós já temos aí, né, gente da nossa tradição. Vai dar o no quarto PT. spoiler aí também? Né, nós já temos, mas vamos trazer mais. Ainda vou terminar de conversar sobre isso. Sim. Né, mas eu só estou adiantando que vai ser assim. E a gente vai cair para dentro, vamos ajudar. Né, o nosso candidato a governo do Distrito Federal, porque não tem outro, É isso né? mesmo. E aí a gente vai cair para dentro. Eu tenho uma intenção de ir para o PT e tocar um negócio. Hã? Sim. A gente fazer essa luta e botar pra frente, né? Voltar de Nossa novo. senadora Érica, a senhora citou ela várias vezes, né, mãe? Sim. Que tem
Uma caminhada. Uma caminhada, e é isso. Muito forte com a gente, né? Sim, sim. Eu acho que é isso, impossível gente. falar de política pública para povo de terreiro e não citar a Érica, né? É Assim, impossível, ela é impossível. Ainda mais do Senado, que a gente sabe qual é a história do Senado, como é que está. nunca soltou. E se a nessa gente mão. não abrir o olho, a gente sabe como é que vai ficar. Uhum. Então, nós temos órgãos que nós não podemos perder. Tem órgãos aí que nós não podemos perder. E se a gente perder, acabou para nós todos. Então, o Senado é o caminho para a gente não perder órgãos fortes, né? Que a gente não pode de maneira nenhuma. Então, assim, acho que a Érica é a Érica no Senado para nós aqui em Brasília. Não Totalmente. tem outro nome, principalmente para o povo de terreiro, povo preto, não tem outro nome. É Érica, né? É o nosso candidato aí a governo do Distrito Federal. Vamos Leandro. trabalhar assim, o Leandro Graz, vamos trabalhar assim. Gosto muito do Leandro, né? Trabalhei com ele também na eleição passada. Uhum. E assim, eu achei que ele deslanchou bem. Ele deslanchou bem. E agora a gente vai fazer, né? Vamos fazer aí nossas casadinhas, nossos casadinhos, para buscar os outros que são gente nossa também. Mas eu tô vendo aí direitinho, mas eu tô aí. Eu tô na pista. E vamos pra rua, que não vai ser moleza não, né, mãe? Não vai. Tô na pista. A gente está começando a se encaminhar para o final, temos ainda 15 minutinhos, 14 minutinhos. Stephanie, sobre essa questão conjuntural da eleição, da nossa obrigação, né, que vocês já falaram que nossa obrigação moral de sair para a rua eleger a Érica, queria que também traçasse um paralelo da política pública, né, para o povo de terreiro. Acho que tem um sentimento de alívio que veio no governo federal com o Lula presidente pra gente, da cultura, da cultura tradicional de terreiro, das culturas populares, gritante o impacto na cultura e o impacto da cultura na vida do brasileiro, né? Assim, não é hobby, não é brincadeira. A gente está, tipo, hoje a manhã inteira conversando sobre o simbólico, o quanto isso impacta na nossa vida e o quanto isso nos mantém vivos, né? Então, assim, a gente tem que parar muito para pensar e entender o que foi ter o Ministério da Cultura de volta, o que foi ter o IFAM, né? A gente citou o Leandro agora, que fez um trabalho muito incrível no IFAM, muito incrível, assim. Deu de presente para Brasília o Festival do Patrimônio Brasileiro, fez um encontro de brasileiros nessa cidade que faz todo sentido. A gente teve de volta a Fundação Palmares. E eu acho que a gente precisa pensar nisso para Brasília, né? A gente chegar agora, tipo, nessa altura do campeonato, ter alguém falando que não vai ter aniversário de Brasília porque tem que cuidar da saúde. É descartar um lugar que, inclusive, é sobre saúde. Porque se hoje você tem cultura, você tem Um um governo povo... que tenta até usar a Serrinha do Paraná como moeda de troca para cobrir a besteira que fez no BRB, né? Então, a É gente demagogia demais, né? é um absurdo, assim, né? Então a gente precisa entender que cultura é educação, a gente precisa entender que cultura é meio ambiente, a gente precisa entender que cultura é saúde. Uhum. E a gente tem Cultura em é saúde. Brasília recurso para todas essas áreas. Você não precisa tirar de uma para colocar em outra. E a gente pensar nessa lógica de Brasília, assim, é complexo você ver, tipo, alguém falando que Brasília é cristã, né, que o país é cristão, dentro dessa... Mãe Baiana, quantos terreiros mapeados? Nós mapeamos em 2018, que fizemos a entrega no dia 5 de maio de 2018, Sim. foi 330 terreiros. E Só não mapeados? aqui dentro de Brasília. 330. 330 E não mapeados. E teve vários não mapeados. Eu creio que devia ter aí uns 150 que não foi mapeado, porque tiveram medo, porque o fake news chegou na cidade dizendo, olha, não vai não. Isso é o povo da direita, né? Não vai não, porque se você mapear, o governo vai tomar teu Vai terreno. te derrubar. Como é que foi isso? Como é que vai tomar? Então, Não, é a sobre- gente mapeou para lutar pelo mapeamento. Não é isso? A gente mapeou para lutar pelo mapeamento. E o mapeamento está aí, ele foi feito. E o governo do Distrito Federal, de 2018 para cá, depois disso, né, o governo que não, até hoje, não reconheceu o mapeamento dessa cidade. Só para contextualizar, foi um processo importante do mapeamento dos terreiros do DF que a senhora capitaneou, Sim. esteve à frente enquanto Coordenou estava na muito bem, Fundação inclusive. Palmares, né? Sim, Contou com a emenda da Érica também. teve uma emenda, a emenda foi da da Érica. Érica. A emenda foi da Érica e a gente optou, inclusive, para não deixar ela na Palmares. Olha só, a gente levou ela para a UNB, né, e para a Fiocruz, Verdade. né, com toda essa intervenção da Érica. O mapeamento foi um processo maravilhoso, gente. E é um projeto piloto. A gente fez ele nesse nível de projeto piloto para o Brasil. Agora, infelizmente, o governo que veio depois de 2018 não deu essa
essa notação no nosso mapeamento. Não quis, tanto não quis que na própria Palmares, né, o presidente que entrou disse em jornal que eu tinha feito um esquema, que eu estava fazendo esquema dentro da Fundação Cultural Palmares, e vou dizer para vocês, e ele fez, como é que fala? Ele fez uma busca lá dentro para saber qual foi o esquema que eu fiz. Ele fez uma busca, tem um nome que fala. Tipo uma auditoria. Ele fez auditoria na Fundação Cultural Palmares. E aí, ele não achou nada, porque não foi assim. A emenda entrou aqui e saiu ali para o UNB. E foi, a Érica deu uma emenda de 700 mil. Sim. Foi 700 mil. Que não dava. E a gente foi ali apertando, né? O professor Rafael Sanzio, né? A gente foi ali, sim, maravilhoso, foi aperta aqui, não, mas vamos... Então não dava para fazer o mapeamento do jeito que o povo queria. Queria que a gente chegasse no terreiro, entrasse no terreiro, fotografasse tudo, sentasse, tomasse cafezinho. E a gente tinha 7 meses para dar conta do mapeamento. Não tinha condição de entrar. Então foi tudo ali fora, foi tudo e porque o dinheiro não tinha. Mas mapeou. Né? Foi mapeado e fez o mapeamento, entregou em 7 meses. Então o mapeamento está aí, né? Muitos não entraram porque não foi. Esse mapeamento ele foi feito para ter até a 4ª etapa, só teve até hoje a 1ª etapa, que é esse que está aí, porque o governo do GDF não aceitou, não quis, não olhou, não abraçou o mapeamento dos terreiros. Então nós não fizemos até a 2ª etapa ainda, que tem a 3ª, que a 3ª etapa seria o quê? Abrangir o entorno de Brasília, dentro da questão que o povo do entorno mora em Brasília e tem um terreiro lá. Sim. Sim. Tem um terreiro lá. E foi quem construiu Brasília. E foi quem construiu Brasília. Então o que era a 3ª etapa? Era a gente adentrar na Secretaria do Entorno. Secretaria do Entorno, fazer essa parceria, que a Secretaria do Entorno, então, junto com a parceria com o GDF, poderia sim adentrar no entorno de Brasília. Então a gente ia ter, se tivesse isso acontecido, nós íamos ter uma média de 1.200 terreiros. Pronto, era isso. 1.200 terreiros. Entendeu? E isso não aconteceu. Então, eu fiquei torcendo muito depois para essa Secretaria de Entorno, ela de fato vir. Mas aí, quando ela chega, ela voltou de novo, mas já foi com aquela bagunça de como é o trem ali, vai pro trem, não vai pro trem, um xinga de lá, outro xinga de cá. Eu digo, vixe, eu tô fora desse negócio, não vou nem atrás desse povo. E realmente não fui, eu tô esperando a mudança de governo. Pra gente, de novo, colocar na mesa essa pauta e a gente aí agora poder levar a 2ª etapa, a 3ª e a 4ª. A 4ª etapa seria, depois que juntasse tudo, a gente fazia a entrega da 4ª etapa com o livro aqui, né, dizendo, falando tudo, mostrando tudo. Então ia ser lindo. Sim. Mas enfim, né? Cabeça dura. Não... Meninas, vocês voltam outro dia? A gente volta. Porque o nosso tempo está acabando. Ainda temos uns minutinhos aqui. Eu queria passar para o Daniel fazer umas considerações finais e passar para cada um de vocês também, para fazer uma análise, falar o que faltou ser comentado por aqui. Pô, beleza. Não, obrigado, Luiz. Assim, primeiro agradecer muito assim, a oportunidade de estar. Obrigado, Luiz, a galera do podcast que tem me chamado para compartilhar dessa Você conversa. Também volta mais vezes. Valeu. E assim, agradecer muito a Mãe Baiana. Assim, eu fiquei muito feliz de poder conversar assim com a Mãe Baiana e com a Stephanie, mas assim, não é desmerecer não, Stephanie, mas a Mãe Baiana, eu conheço ela há tanto tempo, e a gente só se conhece assim nos frontes de batalha, e poder conversar um pouco mais assim da vida, e conhecer um pouco dessa história, me enriqueceu bastante, sabe? E eu acho que era uma coisa assim, que a gente conseguir levar essa mensagem pro povo, principalmente o pessoal do PT, que vai estar aí, né, que é o nosso partido, e que a gente espera poder governar essa cidade, governar esse país, para a gente melhorar o entendimento do que é o nosso próprio povo. Que eu acho que assim, acho que tem um erro muito grande em alguns segmentos assim que se dizem de esquerda, porque não entende qual verdadeiramente é esse povo que a gente está defendendo. Sim, sim. E é a nossa história do nosso povo, da nossa ancestralidade,
ela se conecta com a luta de classe, com a luta pela transformação do mundo, né? Então, pessoas como você, Mãe Baiana, Stephanie, que está no front aí da cultura e também defendendo as são pessoas importantes que fazem essa coisa, essa pauta não morrer, né? Então, agradeço muito vocês e queremos conversar mais também, para a gente discutir mais política, discutir os rumos que a gente quer para a cidade, né? Essa notícia que a senhora deu hoje, para mim, me deixou muito contente, porque a gente precisa bater esse papo mesmo para a gente construir um programa para governar a cidade com a cara do nosso povo, né? Mas obrigado, mãe. É isso, Daniel. Você sabe que eu sou muito franca, assim, eu não tenho arrodeio para falar, minha fala ela é direta e reta. E eu gostei muito da sua fala. A gente já está há muito tempo, a gente já se conhece há muitos anos nessa frente, nessa batalha aí. E assim, eu já falei, gente, eu adoro, eu amo o PT. Mas eu vou ser muito sincera. A única oportunidade que eu tive no PT foi quando eu trabalhei com a Agnello. E porque eu meti o pé na porta. E porque a Silvânia, né? A Silvânia foi me buscar dentro da minha casa. E a menina que primeiro foi, né? Foi ela primeiro que foi. Ela ia para a secretaria. A doutora Jô, não. Ai, esqueci o nome E sim. dela. Lá do Rio de Janeiro. Flávia. A esposa do Morenzo. Ah, sim. Chama a mulher da esposa Tá. do quando pode. Eu esqueci. Sim. Que o Morenzo trabalhou com a gente na Sim, secretaria, Morenzo, né? Esqueci o nome. É isso. Não é Tá. Cida, não? Então, assim, Cida. a Cida. Cida, A Cida Cida, a Cida, que a Silvânia conversando com a Cida, né? E aí a Cida falou, não, vai buscar a Mãe Baiana. Mãe Baiana não pode ficar fora disso, não. Porque ela junta, ela traz não sei o quê. E aí a Silvânia foi me buscar em casa. E eu fui, mas porque teve essa interferência. Mas depois disso, eu não tive mais nenhuma oportunidade, né? Eu queria construir dentro do PT uma secretaria de povo preto, mesmo povo de terreiro, mas não me deram essa oportunidade. Mesmo com todo o meu gostar do PT. Então, eu acho que a gente precisa de reparação, a gente precisa ser sincero. Eu acho que é um partido que tem tudo para juntar, sim, mas infelizmente tem algumas pessoas que, não sei, elas acho que ficam muito doidas e não conseguem ver, sabe, as potências que tem na cidade, as pessoas que pode juntar, que pode trazer, que pode não vê isso e não dá oportunidade para nós. Mas é isso, a gente está aqui, eu estou aqui para construir, sempre, independente de ser candidata ou não. A candidatura acabou no dia 1º de outubro, a eleição no dia 2, eu já estava na rua trabalhando, acho que todo mundo viu. Eu acho que todo mundo viu dia 2, dia 3, dia 4, dia 5. Mas você perdeu a eleição. Ué, e daí? Eu não estou trabalhando só por causa da eleição, eu estou trabalhando porque o meu povo precisa de mim. O meu segmento precisa da continuidade. E de lá para cá eu nunca parei. Independente de perder ou ganhar, a eleição não foi a minha intenção nem de ganhar nem de perder. A minha intenção foi do meu presidente ter voto. E eu trabalho assim. Então, eu continuo trabalhando, vou continuar. Eu acho que eu já mostrei nessa cidade o trabalho que eu tenho, que eu faço. Faço com facilidade, porque nem canso. Né? Já tem, acho que está no sangue mesmo. E é isso, a gente quer trabalhar, a gente quer fazer, a gente quer compor, a gente quer juntar, a gente quer unir, sabe? A gente quer levar o nosso negócio à frente. E é isso, gente, eu estou aí, estou à disposição para conversar, para isso. Né? Então, eu agradeço aí, né, o programa, agradeço esse momento, que eu acho que é um momento ímpar, um momento que as pessoas precisam ouvir, a gente, principalmente os nossos governantes, né? Os nossos governantes que a gente quer também que governe, os que já governou, que está aí. Adoro, amo Agnello, viu? Isso é onde eu passo, eu falo do Agnello, eu sou apaixonada por ele, como uma pessoa maravilhosa, sabe? Que compreendeu o racismo, né? Ele foi um dos governantes de Brasília que compreendeu o racismo, que na época a gente fez campanhas lindas e maravilhosas contra o racismo. A Copa do Mundo, a gente trabalhou ali com a pauta racismo. O Agnello, ele acertou demais, cara, no racismo. Ele foi ótimo. Então, é isso, gente. Eu tô pronta para trabalhar. Um abraço para vocês, a companheirada toda. E tamo junto. Obrigado, Mãe Baiana. Espero que você tenha gostado do nosso papo. Stephanie, por favor, sua saudação. Eu acho que é agradecer mesmo, né? Assim, em Mãe Baiana a gente conversa muito na vida, mas cada vez que a gente senta para ouvir uma entrevista e para
ainda mais conduzida, assim, por Daniel, com uma grandeza, é sempre uma surpresa. Então, para mim é uma honra poder lutar ao seu lado, poder chorar e também vibrar junto, né, nas lutas. Obrigada, mãe, sua bênção. Obrigada, Daniel. Acho que a gente tá junto na luta há vários anos, mas a gente nunca se encontrou também para aprofundar as ideias, assim. Espero que seja a primeira de muitas. Obrigada por todos os toques, por toda também a alegria dividida e foi uma honra poder estar nesse podcast com vocês. Luiz, obrigada pelo convite. Nada, que isso. Eu acho que é isso, acho que tem muita luta aí pela frente, não vai ser fácil, mas eu acho que a gente tem um sonho em comum aí, que é transformar essa cidade, é tomar ela de volta pra gente. Eu acho que um pouco do sentimento desse nosso encontro é esse, assim, continuar de mão dada para pegar a cidade de volta e tirar os invisíveis, né, os 1.200 ali que ninguém vê, colocar o nosso simbólico de volta, colocar a nossa festa na rua, pegar o nosso carnaval silenciado e gritar ele para o mundo. Então, Brasília é potente, nossa cidade que nasceu da encruzilhada não poderia ser mais potente do que ela já é. É só a gente pegar ela de volta e sorrir. E continuar fazendo. E continuar trabalhando, né? Como a mãe Baiana falou. Nosso nome é trabalho, então vamos. Gente, não tem muito mais o que dizer. Também nosso tempo estourou também. Nem mesmo se eu quisesse falar alguma coisa. Muito obrigado pela audiência, pela presença de vocês. Um papo muito enriquecedor. Eu ouso dizer aqui que foi o nosso melhor episódio, hein? Até agora. Vocês vão superar a próxima vez que vocês voltarem. Benção, Meu companheirada. Beijo. Até a próxima. Deus abençoe.